O objetivo dessa prática 2 foi trazer maior entendimento sobre a sistemática. A sistemática ela é uma forma de classificar as espécies através do seu parentesco. Ela une o conhecimento da cladística, que é você agrupar as espécies e dar nome a elas, com a filogenética, que é fazer esse estudo de parentesco, para ver quem surgiu primeiro e quem foi surgindo depois. E aí, para a gente fazer essa classificação, a gente olha as características que as espécies vão apresentar. E aí, pelo princípio da parcimônia, a gente entende que um caractere, que é assim como a gente chama as características, o caractere ele tem a tendência de surgir apenas uma vez numa árvore filogenética. Então, quando a gente está fazendo análise das árvores, a gente sempre vai preferir a que tem a menor possibilidade, menor número de vezes que esses caracteres apareceram nela. E aí a gente tem uma característica importante, que são os caracteres informativos, que eles precisam ter duas características. Os caracteres informativos, eles precisam pelo menos estar presentes ou não no indivíduo em que a gente está analisando, ou pelo menos ter duas possibilidades, por exemplo, ou é azul, ou é verde, ou é 1, ou é 2. Tipo, duas características são necessárias para que a gente tenha um caractere informativo e a gente monte melhor a nossa árvore filogenética. E a outra característica muito importante para um caractere informativo é ele estar presente em pelo menos duas das espécies que a gente está analisando, porque assim, quando a gente vai fazer análise, a gente tem que considerar várias espécies. E aqui nesse exercício, a gente pegou essas máscaras e fez uma matriz de caracteres dela. Então, assim, a gente pega partes dela, partes de coisas que a gente pode ver nesses organismos, nessas espécies aqui, e diz se tem ou se não tem. Por exemplo, barba. A gente vê que todo mundo tem barba. Então, isso daqui não seria um caractere informativo, mas significa que no seu ancestral em comum ele tinha barba. E aí o outro caractere que a gente colocou aqui foi coroa, a gente vê que todo mundo tem. E aí aqui o chapéu, a gente vê que todo mundo tem também. E a barba lisa, né? Todo mundo tem. E aí vai ficando interessante quando a gente vê que tem alguns caracteres que estão presentes só em alguns deles. E aí, por exemplo, a gente tem a boca aparecendo. Nem em todos a boca aparece, mas aparece aqui, ó, no 4 e no 5. Então a gente vai fazendo essa análise para ver, para ir juntando quem tem características parecidas. Então, a partir dessa matriz de caracteres, é tipo um gráfico, é tipo uma planilha, né? Onde a gente vai botar características que a gente está conseguindo ver naquele organismo e características que a gente não está conseguindo ver. Mas, na verdade, quando a gente vai fazer isso assim na vida real, né, a gente não fala só de características visíveis, a gente também tem que considerar características que a gente não pode ver, mas que são genéticas, naquelas espécies que a gente está considerando e está tentando ver qual é o parentesco que existe entre elas. Então, a partir disso, a gente faz a análise filogenética. E aí, na análise filogenética, pelo princípio da parcimônia, a gente sempre tem que considerar uma característica ter surgido apenas uma vez naquela árvore e não ter surgido várias vezes. Por exemplo, nessa característica aqui, aparece a boca. A gente viu ali que só aparece a boca aqui no 4 e no 5. Então, a gente tem que fazer que essa característica apareça neles aqui nessa árvore filogenética. E aí aqui a gente faz tipo um corte para indicar que está ocorrendo alguma mudança. A gente fez um corte aqui, um corte apenas só, já separou o grupo 4 e 5 do grupo 6 e 3. E aqui nos outros a gente vê que a gente precisa fazer 2 cortes. Então, qual seria a árvore mais parcimoniosa? Seria essa, porque só precisa ocorrer uma variação para que essa característica apareça nesses 2 grupos, que são o 4 e o 5. Então, a gente faz a análise da árvore para todas as características que a gente está decidindo considerar, e aqui a gente considerou 10 características, mas poderia ser uma quantidade qualquer, e aí a gente vai vendo, a gente escolhe a árvore
em que uma característica ela surgiu menos vezes. Porque na natureza é mais fácil que as características surjam menos vezes do que elas tenham aparecido isoladamente. Então, a gente viu a matriz dos caracteres, que a gente vai considerar sempre sim ou não, ou sempre duas características, ou mais também, mas aqui é para simplificar, e depois a árvore filogenética. E a gente sempre tem que considerar que uma característica ela vai aparecer uma vez e não várias. A tendência é que ela apareça apenas uma vez e não várias.